Hoje, no programa 9 Minutos, uma conversa a respeito de direitos humanos com uma instituição que se debruça e estuda o assunto, que é a Academia Brasileira de Direitos Humanos. E nós vamos conversar com o seu presidente, Dauri César Fabris. Dauri, com um senso comum, obviamente distorcido, mas não menos largo e vasto, é o de que, quando se associa a direito humano, sempre se remete a direito humano de bandido. Como é que você vê esse senso comum, esse conceito? É um discurso rasteiro que, na verdade, está na voz de vários atores sociais, infelizmente. Não é? A questão de direitos humanos não se refere a esta questão. O que são direitos humanos? Na verdade, são todo e qualquer direito que possa possibilitar que as pessoas vivam em dignidade e em liberdade. Né? Liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de locomoção. Né? E o que é a dignidade? Todo ser humano, né, que nasce com a característica de humano, né, tem a sua dignidade intrínseca, que se refere justamente ao direito de ser respeitado como tal. Não é? Então, aonde estão os direitos humanos? Os direitos humanos nós vamos encontrar no nosso cotidiano. O direito a você ter a possibilidade de acesso a uma educação, o direito de ter acesso à saúde, ter acesso a uma moradia, ter acesso ao emprego. Não é? É um conjunto de direitos que permite justamente esta vida e que possa nos levar a esta dignidade que todos nós merecemos. Ô Dauri, então nesse caso, e considerando essa visão mais ampla, né, e com certeza mais correta do termo, o Estado brasileiro tem um enorme déficit de direitos humanos com a sociedade, né? Nós temos um Estado, né, que foi refundado em 88, uma Constituição extremamente generosa em direitos e deveres, porque quando a gente fala em direito também nós precisamos entender que existem deveres, e essa Constituição estabelece uma série de deveres para este Estado que foi refundado em 88. Quando eu falo em Estado, estou falando da estrutura, né, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e a esta estrutura, a Constituição de 88, né, estabelece uma série de deveres, de responsabilidades que os seus agentes devem, né, atuar com o objetivo de materializar aquilo que está estabelecido como direitos. Não é? O que a gente vê certamente esse déficit enorme em vários setores, não é? Da onde o Estado deveria atuar com as suas prestações. Não é? Nós vamos ver que hoje a gente vive uma escalada de violência muito grande, não é? Em todo o território nacional, uma escalada, um fenômeno que a gente tem que compreender o porquê dessa explosão da violência. Nós vamos ver transporte coletivo precarizado, educação pública precarizada, assistência à saúde precarizada. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Será que nós não temos um projeto de Estado, nós não temos um projeto de sociedade? Não é? Que é preciso, então, compreender quais são as causas dessa ineficiência para que elas possam ser atacadas, superadas de alguma forma. Para a academia que se preocupa em estudar, conceder um tratamento científico acerca dessa temática de direitos humanos, isso indica também que a nossa preocupação de buscar estudar e pesquisar instrumentos que poderiam, de alguma forma, responder a essas nossas necessidades. Não é? Para que isso aconteça, para que esses direitos possam acontecer, eu digo que não somente o Estado hoje, mas a sociedade civil precisa se organizar para, junto com o Estado, e essa estrutura toda dos poderes, possam talvez, de uma forma conjunta, né, atuar dentro de projetos que possam ser factíveis, que possam dar resultados efetivamente. Bom, mas a questão dura e crua é que nós não temos um projeto de sociedade, né? Esta é uma questão complicada. No Brasil, nós não vislumbramos um projeto de Estado. Eu não sei, por exemplo, desconheço de um projeto de como que o Estado brasileiro pretende chegar daqui a 20, 30, 40, 50 anos. O que nós temos são projetos momentâneos, pontuais de interesses momentâneos políticos, fisiológicos. Eu sempre digo,
Troca o ministro da Educação, muda toda a política pública de educação. Troca o ministro da Saúde, muda toda a política pública de saúde pública. Isso não é possível. Aqui não, mas aqui no secretário também, aqui no Estado também acontece isso. Sim, e nos três níveis. Nos três níveis. Estou falando de federação. Muda prioridade, critério, conceito, muda tudo, a cada 4 anos. Muda no Estado, no município. Perde-se tudo que foi feito. Tudo que foi feito é apagado, até as cores são transformadas para que talvez haja um esquecimento. Não é? Ora, política pública, ela precisa, primeiro, não existe política pública compartimentalizada, elas precisam ser integradas. Quando eu falo, por exemplo, política pública de saúde, envolve trânsito. Mobilidade, a questão das motocicletas hoje, né? Quantas pessoas estão perdendo vida, né? Estão tendo uma deficiência em razão de acidente, ocupando leito de hospital, né? Quando eu não tenho uma política pública integrada para tentar atacar e resolver esse problema. Agora você imagine isso numa dimensão macro. Quantos problemas nós temos sem políticas públicas integradas? Ora, a política pública, além de ser integrada, eu preciso de um processo de maturação. Eu preciso... tempo para que ela aconteça. Tempo para que os frutos aconteçam. Você não planta uma semente e no outro dia você já não tem fruto. Você precisa de tempo. E tempo significa transcender legislaturas, transcender mandatos. Não é? Nós precisamos de pessoas com espírito público para que isso aconteça. Em 9 minutos a gente conversa com o presidente da Academia Brasileira dos Direitos Humanos, Dauri César Fabris. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente da Academia Brasileira de Direitos Humanos, Dauri César Fabris. Dauri, você falou a respeito de precisamos de políticos que tenham a visão da transcendência do seu mandato, não é isso? Sim. Nós precisamos de administradores realmente que... Já existe a frase feita sobre isso, né? Do cara que se preocupa com a próxima eleição e do cara que se preocupa com as próximas gerações. É a diferença do político até meio rasteiro e do estadista, né? Sim. Está nos faltando estadista, né, Dauri? Falta. Está nos faltando. Eu estava conversando outro dia isso com alguns componentes da academia, né? O que está acontecendo no mundo hoje, né? Você não encontra, você não visualiza mais pessoas, né, que têm essa capacidade, né, de transcender o seu próprio tempo, de chamar para si a responsabilidade. Né? Não só grandes estadistas, né? Quais são os nossos grandes no esporte, né? Quais são os nossos grandes na educação. Né? Se você pensa em termos de Paulo Freire, que ninguém fala aqui no Brasil, mas é muito cultuado lá fora, né? Está faltando pessoas, né? Esse ser genérico que consegue capturar os problemas da sua época e chamar para si essa responsabilidade. Isso falta, isso é uma constatação. Não é? Como gerar isso? Não é? É preciso apostar no ser humano. Eu sempre digo, tudo está por ser feito. Então é necessário fazer com que haja uma educação forte para preparar as futuras gerações, né? Não só no aspecto da ciência e da tecnologia, mas que, além de dominar ciência e tecnologia, precisa dominar a ética pública. Né? Lidar com essas questões no sentido de que aquele que detém poder, que exerce poder, deve exercê-lo sempre em benefício da sociedade, da coletividade, não em benefício próprio. Mas olha bem, nós temos a questão da nossa representação política aí, né? Já se discute, a verdade, essa coisa não aflorou, não foi verbalizada por ninguém, mas o sentimento que lateja na sociedade é: político serve para quê? Claro, se você considerar a polis, a política, na acepção maior da palavra, é a arte maior, né? Uma ciência maior, que envolve toda a promoção do bem-estar comum. Mas não é, nem isso é na teoria. Na prática, o que a gente vê aqui é o representante cuidando do seu interesse e não do representado. Nós tivemos um exemplo que eu acho bem emblemático aqui na votação aí para a presidência do Senado, quando a nossa bancada votou numa pessoa que tem uns antecedentes políticos péssimos, mas votou dentro de uma lógica de conluio de articulação partidária. Quer dizer, a política se tornou um fim em si mesma, não um meio de promoção do bem-estar. Isso é importante, a colocação que você estabelece aqui. Né? Primeiro, problemas políticos só tem um jeito de se resolver esses problemas, por intermédio da política. A política é necessária, ela faz parte do ser humano e da sua convivência em sociedade. O problema é a parte ruim da política. O problema é que a sociedade
ela vai deixar isso a cargo apenas dos políticos, não vai se intrometer em questões políticas, o que permite, né, certas distorções. Então, não é de tudo ruim, né? A gente verifica certos avanços também, como por exemplo a lei da ficha limpa. Eu vejo aí como um grande avanço. As coisas, elas acontecem devagar, por quê? Porque é necessário um engajamento, um envolvimento da sociedade, um envolvimento maior. A dificuldade é buscar como criar esse mecanismo de envolvimento, não é? A gente vê que, no caso do Renan Calheiros, houve uma manifestação por via das redes sociais, houve ali um rechaço, né, da sociedade. Era o que era possível fazer, não é? O que a gente precisa fazer mais, né? Na próxima eleição, talvez entender que é necessário um aprofundamento maior na condição de eleitor. Não apenas ir lá e depositar meu voto, mas eu preciso saber em quem que eu estou votando, mobilizar a sociedade, aqueles que estão ao meu entorno, né, diante daqueles que realmente se apresentam como pessoas competentes e que têm esse espírito público. Agora, acima de tudo, é necessário uma reforma política profunda, né? Então, nós tivemos um avanço pequeno com a ficha limpa, mas não é só isso, né? A gente tem que ver a questão de um filtro para não se criar tantos partidos políticos oportunistas, né? Hoje, cada um cria um partido para chamar de seu. Isso não é possível, não é? O partido político tem que representar ideologia, tem que demonstrar qual é o seu objetivo, o que busca lutar, como, de que forma, não é? Mas o que a gente vê hoje é que a banalização, né? Nós não temos partidos institucionalizados, nós temos legendas, não é? Então é preciso fazer uma reforma política para fazer com que nós tenhamos partidos institucionalizados. Quando eu digo partidos institucionalizados, são partidos reconhecidos pela sociedade, né, em razão da bandeira, em razão do seu programa, em razão da sua plataforma de luta. Né? Hoje a gente não vê isso, apenas legendas que são ocasionais. Dauri, certamente nós vamos convidá-lo para estar aqui conosco produzindo essas conversas, né, com esperança de que caia nos ouvidos de quem pode ter poder de decisão nesse estado, nesse município. Agora, deixa eu te falar, deve ser muito bom morar num lugar onde você pode sair à noite sem medo de ser agredido, né? É bom e eu tenho saudades, porque eu já morei, né, num lugar como esse, onde eu poderia dormir de janela aberta. Hoje, eu tenho medo de sair à noite, né, tenho medo quando meus filhos estão na rua. Né, o medo tomou a sociedade. Agora, por que isso? O que está por trás disso? É necessário uma reflexão, uma investigação para saber quais são as causas dessa violência que explodiu de repente no Brasil. Não é? Aliar violência à pobreza, né, isso não é adequado. Né? As pessoas cometem crimes, independentemente da sua classe social. Nós vamos ter crime em todas as estratificações sociais. Mas quais são as causas? Por que dessa explosão da violência? Não é? A partir daí, talvez a gente consiga começar a pensar em modos, né, de interagir com esse fenômeno para tentar neutralizá-lo. Não adianta, né, simplesmente endurecer as penas. Né? É necessário que aqueles que cometem crimes cumpram aquelas penas que estão estabelecidas. Né? E cumpra com rigor. Né? Aquele que comete crime precisa pagar pelo seu crime com rigor. Quando eu digo rigor, não significa amontoá-los, né, em uma cela com 30, 500, 60 pessoas. Né? Cumprir dentro do parâmetro legal, dentro daquilo que a lei de execuções penais estabelece. Não é? Agora, tem que cumprir com rigor. Eu preciso de uma sensação, o cidadão tem que ter a sensação de que se ele pratica o crime, ele vai pagar por ele. E nós não temos essa sensação hoje. Não é? A sensação é de que vale a pena praticar o crime, porque daqui a 2, 3 meses, não é, eu estou liberado. Não é? Então, nós precisamos de uma profunda reforma, não só na legislação, mas na mentalidade daqueles que julgam e daqueles que executam as penas. Dauri, como eu disse, em outras circunstâncias, certamente vai ser um prazer tê-lo de novo aqui para a gente estar desfiando nessas reflexões. Por enquanto, sou muito grato à sua presença aqui no 9 Minutos. Eu que agradeço. Em 9 Minutos, a presença do presidente da Academia Brasileira de Direitos Humanos, Dauri César Fabris. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto.
aprender